Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 31 de outubro. Estamos introduzindo a lição número 6 do nosso trimestre, cujo tema será Outras lições do Mestre dos Mestres. Obrigado por escolher estudar a lição junto conosco aqui no canal. Todos os dias nós colocamos vídeos novos para que você tenha a experiência de um comentário diário da lição da Escola Sabatina. Eu quero apenas te pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e ao mesmo tempo ative o sininho para poder receber a notificação. Todo dia tem vídeo novo aqui. Uma das razões pelas quais o Senhor Deus odeia tanto o pecado é que o pecado mudou a natureza do ser humano. Quando olhamos para aquilo que a Bíblia fala sobre como era o ser humano quando saiu das mãos do Criador, a Bíblia vai dizer que era tudo muito bom. A humanidade, juntamente com toda a criação, com todo o planeta, era perfeita. A natureza do ser humano, ela era uma natureza bela, uma natureza que tendia somente para o bem. Não havia maldade nenhuma dentro do nosso planeta, tudo funcionava de forma harmônica. O pecado, ele veio para cá, para o nosso planeta, e ele modificou muita coisa. Ele modificou a estrutura da própria criação, algo mudou, a morte passou a ser um elemento presente em todas as áreas da criação. Na criação, no aspecto vegetal, as plantas começaram a morrer, as flores murcharam. Entre os animais, a própria natureza dos animais se modificou, a violência passou a fazer parte agora do reino animal. Dentro da humanidade também não foi diferente. O ser humano que tinha uma tendência para poder se relacionar com Deus, algo dentro do DNA do ser humano mudou. E o ser humano passou não apenas a fugir de Deus, mas passou também a ter uma natureza que nós chamamos de natureza pecaminosa, que o levava a tomar atitudes ou a praticar atos pecaminosos. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, que diz assim: sejam quais forem as nossas diferenças, certamente uma coisa nos une, nossa natureza pecaminosa. Todos os seres humanos são pecadores. Não importa onde você mora, não importa se você é do hemisfério norte ou do hemisfério sul do nosso planeta, não importa se a região onde você mora é mais quente ou mais fria, não importa se você tem a tua cor da pele mais escura ou mais clara, não importa quais sejam a cor dos seus olhos, não importa se você é rico ou pobre, não importa se você tem muito poder ou nenhum poder nas suas mãos. A nossa natureza é uma natureza que nos leva a cometer atos pecaminosos. E isso é importante que a gente frise. Algumas pessoas se fixam muito naquilo que são os atos pecaminosos que nós cometemos e tentam se livrar deles, tentando monitorar as atitudes pecaminosas das pessoas. Tentar fazer com que o ser humano deixe de pecar seria a mesma coisa que tentar fazer com que um pé de laranja pare de produzir laranjas, cuidando da laranjeira, e toda vez que aparece uma laranja, você vai lá e arranca. Você pode arrancar quantas você quiser. Ela vai continuar produzindo laranja. Se você quiser acabar com a produção de laranja, você vai ter que arrancar a laranjeira. Vai ter que cortá-la, tirar as raízes para que ela não volte a brotar. Da mesma maneira, existe uma natureza pecaminosa dentro de nós. Nós cometemos atos pecaminosos porque somos pecadores. Porque algo dentro do nosso DNA nos empurra agora para o pecado. Mas uma atitude que a gente percebe nitidamente dentro da humanidade, que é característica do ser humano. O ser humano não apenas se preocupa com os atos pecaminosos, mais do que com a natureza pecaminosa, mas existe uma tendência de monitorarmos aquilo que é a prática dos atos pecaminosos, principalmente das outras pessoas. Parece que quando a gente descobre alguém que está cometendo um ato pecaminoso, isso nos dá uma sensação de que nós não somos tão maus assim. Porque a gente sempre olha para o pecado do outro, achando que o outro, aquele pecado sim é pior do que aqueles que a gente comete. Mas se a vida de todos nós, absolutamente todos nós que estamos nesse momento assistindo a esse vídeo enquanto estudamos a lição, fosse aberta como um livro para que todos pudessem ler o que nele está escrito, com certeza todos nós teríamos razões para nos envergonhar diante
das atitudes que tomamos, dos pensamentos que temos, diante daquilo que fazemos quando ninguém está olhando. Porque todos nós somos pecadores. Não importa quem sejamos. Volto a dizer, não importa nem mesmo se somos cristãos ou não cristãos. Se acreditamos em Deus ou não. Todos cometemos atos pecaminosos por causa dessa natureza pecaminosa que existe em nós. O apóstolo Paulo, entretanto, ele disse algo que acabou imortalizando dentro da história da humanidade um princípio fantástico. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, isso é bem verdade. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer que a graça de Cristo, ela superabundou aonde abundou o pecado. Ou seja, existe graça de Cristo Jesus, graça da parte de Deus, para poder perdoar os nossos pecados, para poder nos purificar dos nossos pecados. Ele não apenas nos perdoa, mas ele nos purifica desses mesmos pecados. Enquanto vivemos nesse mundo, teremos que lutar com a nossa natureza pecaminosa. E quando entendemos isso, nós começamos a compreender que o único jeito de pararmos de cometer atos pecaminosos, ou pelo menos diminuirmos a frequência com a qual nós cometemos os atos pecaminosos, é fortalecendo a natureza espiritual. Quando nós nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito, o Espírito Santo de Deus passa a viver dentro de nós. E agora o Espírito Santo, ele controla as nossas atitudes. É lógico que mesmo pessoas muito próximas de Jesus, depois que se entregaram a Jesus, acabaram cometendo pecados. Nós continuaremos nessa luta que o apóstolo Paulo descreveu, mencionando: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. O mal que eu não quero fazer, isso acabo fazendo. E o bem que eu preciso fazer, eu não consigo fazer. Há uma luta, uma tensão dentro de cada um de nós. Quando olhamos, por exemplo, para os evangelhos, nós percebemos que Jesus, que é o único capaz de poder julgar as atitudes dos seres humanos, enquanto esteve aqui na Terra, ele não se fixou nisso. Ele, sendo o único capaz de poder julgar, ele lidou com seres humanos que tentavam julgar os outros pelo que eles faziam, mas Jesus mesmo não fez isso. Jesus, por exemplo, estava na casa de Mateus, o cobrador de impostos, junto com uma grande quantidade de publicanos e pecadores. Os líderes religiosos do seu tempo se aproximaram dos discípulos, chamaram os discípulos em particular e disseram: por que o mestre de vocês se senta para poder comer com gente dessa categoria? Ele não sabe o que eles fazem? Esses indivíduos são desonestos. E começaram a criticar e ao mesmo tempo a apontar o pecado daquelas pessoas, porque eram coisas evidentes, que todo mundo percebia. E Jesus se vira para os líderes religiosos e ao invés de dizer realmente é isso mesmo que eles fazem e tal, Jesus vai dizer: os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores para que eles se arrependam. A mulher adúltera é um dos casos clássicos dos evangelhos. As pessoas, os líderes religiosos, trazem essa mulher apanhada no flagrante ato do adultério. É importante que isso seja frisado, porque a igreja dos dias de Jesus estava preocupada com as atitudes pecaminosas das pessoas. E como a mulher foi apanhada no flagrante ato do adultério, ela foi trazida até Jesus. Os evangelhos vão mostrar que essa era Maria Madalena e que ela ela havia recebido a libertação da parte do Senhor Jesus de 7 demônios que a atormentavam. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que, na verdade, por 7 vezes ela veio até Jesus, se entregou a ele e acabou voltando para a velha vida de pecado, até que finalmente, na 7ª vez, ela foi apanhada no flagrante ato e a lei dizia que pessoas apanhadas dessa maneira deveriam ser apedrejadas. E eles trazem ela até Jesus e dizem: Senhor, ela foi apanhada no flagrante ato, nós somos testemunhas. E Jesus olha para eles e diz: quem não tiver cometido pecado, atire a primeira pedra. Antes, entretanto, de dizer isso, ele começa a escrever na areia. Uma velha tradição diz que Jesus, na verdade, estava escrevendo os pecados daquelas pessoas que ali estavam na areia. Ele não expôs as pessoas, mas o indivíduo que serviria como testemunha, que seria aquele que atiraria a primeira pedra, era a testemunha daquele mesmo fato. Provavelmente Jesus escreveu o pecado das testemunhas ali no chão. Somente a testemunha sabia. Às vezes pode ter sido uma única palavra ou algo que fez com que o indivíduo entendesse que ele também era pecador. Mas Jesus não expôs as pessoas. É interessante isso. Eles estavam expondo a mulher em pecado, mas Jesus não expôs aqueles que queriam expor a mulher.
Ele simplesmente diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus estava mostrando é, vocês querem ver o sangue da mulher, mas vocês também são tão pecadores como ela, porque pecado é pecado. O outro caso clássico dos evangelhos, ainda citando a própria Maria Madalena, na semana que antecedeu a morte de Cristo Jesus, Jesus vai ter um jantar na casa de Simão, o leproso, que era um fariseu. Havia sido curado por Jesus e ele queria agora oferecer um banquete para poder agradecer a Jesus pelo que Jesus tinha feito. Maria havia comprado um frasco de alabastro cheio de um perfume muito caro chamado nardo para poder ungir o corpo de Jesus, porque ela havia ouvido Jesus dizendo que ia morrer. Então ela gastou as suas economias para poder comprar aquele frasco. Mas ela era tão agradecida porque Jesus a havia perdoado que ela, enquanto Jesus está jantando, ela chega às escondidas, ela quebra o frasco de alabastro e ela derrama o perfume sobre os pés de Jesus. Ela quer agradecer a Jesus por tê-la aceitado apesar dela ser pecadora. Quando Simão percebe o que está acontecendo, ele é um líder religioso, ele pensa consigo mesmo. Se Jesus realmente fosse o Messias, ele saberia o que essa mulher fez. O foco de Simão está no pecado que ela cometeu. Essa mulher é pecadora. E Jesus conhece, ele lê os pecados. Há um livro, uma obra intitulada O Desejar Todas as Nações, de Ellen White, onde ela vai dizer o seguinte, que esse Simão tinha sido responsável por colocar Maria na vida de pecados. Como isso aconteceu, não temos ideia. O fato é que ele tinha sido responsável por colocar Maria na vida de pecado. E agora ele estava criticando Jesus, porque Jesus permitia que aquela mulher tocasse nele. Jesus poderia ter exposto Simão. Mas Jesus disse, Simão, vou te contar uma história. Dois homens deviam dinheiro a um rei, e o rei perdoou a dívida dos dois. Um devia muito e o outro devia pouco. Deixa eu te perguntar, o rei perdoou os dois. Qual dos dois você acha que vai amar mais o rei? Simão diz, eu suponho que seja aquele que teve maior dívida perdoada. E Jesus disse, você falou bem, Simão. Eu entrei na sua casa, você não me recebeu com um ósculo, mas essa mulher não para de beijar os meus pés. Você não me deu lugar de honra, mas ela continua prostrada aos meus pés, lavando os meus pés com perfume, com lágrimas e secando com seus cabelos. Ela se sentiu perdoada e você não. O que é que Jesus estava dizendo? Que havia perdão disponível para todos, mas que Simão não se sentia perdoado, por isso ele não era grato. Jesus não expôs Simão, e Jesus não expôs o pecado de Simão. E naquela noite, ao invés de alcançar apenas a Maria, ele alcançou também Simão, porque Simão acabou se convertendo a Cristo Jesus. Quando olhamos para a maneira como Jesus olha para o pecado, ele não olha para o pecado numa perspectiva de poder buscar quem são os indivíduos que cometem os atos pecaminosos para poder julgá-los. Não. E Jesus, ele busca alcançar pessoas de todas as raças, de todos os credos, de todos os lugares do planeta, de todas as classes sociais, sabendo que todas elas praticam atos pecaminosos. Por quê? Porque são pecadores, porque têm uma tendência para o pecado dentro de si mesmos. Por isso o foco de Jesus nunca foi no ato pecaminoso por si só, mas foi de tentar fazer com que as pessoas pudessem nascer de novo. Em João no capítulo 3, quando ele vai ter seu famoso discurso com Nicodemos, aquela discussão com Nicodemos, aquela conversa com Nicodemos, ele vai dizer, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. A maior necessidade que você e toda a humanidade tem é de nascer de novo. Nascer para o Espírito, nascer do Espírito. O que Jesus está dizendo é que o nosso verdadeiro pecado, ou o nosso verdadeiro problema, não é a atitude pecaminosa, mas a natureza pecaminosa que há dentro de nós. Portanto, com uma verdade como essa, de maneira tão clara, evidenciada nas Escrituras, nessa semana a gente vai ter a possibilidade de poder compreender algumas coisas. No último parágrafo da nossa lição nós lemos assim, portanto a verdadeira educação cristã deve nos mostrar a única solução para a nossa situação bastante trágica. Qual é a nossa situação trágica? Temos uma natureza pecaminosa, por isso cometemos pecados o tempo todo. E a solução é o mestre dos mestres. E nessa semana nós vamos estudar esse tema, o mestre dos mestres, como ele lidou com os pecadores e ao mesmo tempo como ele conseguiu alcançar pessoas, como ele lidou com pecadores e com o pecado,
que eles acabaram cometendo. Vai valer muito a pena estudar essa semana, a lição dessa semana juntos. Para você ter uma ideia, amanhã, domingo, dia 1º de novembro, nós estudaremos sobre, o tema será Em vez de se esconder. Segunda-feira, fuga. Terça-feira, o Rabi Jesus. Quarta-feira, a mulher que retrucou. Quinta-feira, um aluno que entende. E na sexta-feira faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que você já sabe que é Outras Lições do Mestre dos Mestres. Vamos agradecer a Deus, porque em Cristo Jesus existe misericórdia e poder para transformar a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, através da Tua Palavra, nos mostra que, apesar do Senhor saber que somos pecadores, não são nossos pecados que fazem com que o Senhor, de alguma maneira, nos abandone. Mas o Senhor, apesar de saber o que fazemos, sabe que o nosso real problema é a nossa natureza pecaminosa. Ajuda-nos nessa semana a entender como o Senhor lida conosco e ao mesmo tempo nos dê a vitória, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?